Olá, pessoal. Bom, nossa aula hoje que fala a respeito de determinantes, hoje a gente vai discutir um pouco a respeito de uma outra regra, além das que já foram passadas, para a gente calcular o determinante de matrizes. É claro que esse daqui também serve para uma matriz 2 por 2, para uma matriz 3 por 3 e para matriz de ordens maiores, que é o que a gente chama de regra de Chó. Então, vamos entender, vamos ver como é que funciona, em que situação a gente pode utilizar essa regra e como a gente faz a aplicação dela quando a gente quer calcular o determinante aí de uma matriz. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei a definição do que é, né, a regra de Chó. Vamos entender um pouco e depois nós vamos fazer o exemplo, que daí fica mais fácil da gente entender o processo de como desenvolve isso. Então, aqui ele coloca o determinante de uma matriz quadrada. Então, a gente sempre sabe que para calcular o determinante tem que ser uma matriz quadrada de qualquer ordem. Então, essa regra vai servir para qualquer matriz. Pode ser calculado quando escolhemos um elemento da matriz igual a 1. Ou seja, a gente só pode utilizar esse método partindo de um elemento que vai ser escolhido na matriz, e esse elemento tem que ser o 1. Então, não pode ser qualquer outro. Ah, mas e se na matriz não tiver nenhum elemento igual a 1? Daí a gente vai aplicar algumas propriedades, que depois nós vamos aprender, onde a gente pode fazer esse elemento virar 1. E a partir desse elemento, eliminamos a linha e a coluna. Ah, professor, mas isso a gente já fazia lá no cofator. É mais ou menos parecido, tanto que vocês olharem aqui, a fórmula tem lógica, e está um pouco ligado com aquela ideia do cofator. E depois que a gente elimina a linha e a coluna, daqueles elementos que restam, que vão sobrar ali na matriz, a gente subtrai o produto dos elementos que compõem a linha e a coluna. Ah, vamos ver isso daqui na prática. Então, depois disso, a gente vai fazer, ó, menos 1 elevado a i mais j, que nós vamos selecionar aquele elemento e vamos calcular pelo determinante de b. Esse b é essa matriz que a gente determina a partir da eliminação da linha e da coluna e subtraindo o produto dos elementos da matriz que sobram. Então, vamos ver na prática um exemplo. Antes disso, coloquei aqui um exemplo da matriz que a gente vai calcular esse determinante. Utilizei aqui a regra de Sarro só para a gente poder comparar depois o valor e ver que chegou no mesmo resultado. Então, como a gente já vinha fazendo, copiei as duas primeiras colunas, desce na diagonal principal, mantém o sinal, volta na diagonal secundária, inverte o sinal, soma, esse é o valor do determinante. Aqui estou utilizando sarros, certo? Que a gente já estava acostumado a fazer, a gente já estava trabalhando com isso. Só para a gente poder comparar com o resultado da próxima matriz que a gente vai ter. Então, pegando essa mesma matriz, com esses mesmos elementos, a gente vai utilizar e tentar aplicar a regra de Chó. Como a gente faz isso? Vamos lembrar lá o que a gente falou da teoria. Primeiro, escolhe um elemento igual a 1. Então, aqui percebam que eu tenho 3 elementos iguais a 1. Eu posso escolher qualquer um deles. Independente do elemento que eu escolho, o determinante vai ser o mesmo. Então, no nosso caso aqui, eu vou escolher esse elemento aqui. Por conta de escolha mesmo, tá? Poderia ser aquele, poderia ser esse, qualquer um deles. Daí, o que a gente faz? Elimina a linha e elimina a coluna. Então, nós vamos pegar a linha e vamos pegar a coluna. A gente tira esses valores daqui. E qual que é a ideia? A ideia é, para calcular o determinante de A, a gente vai ter que fazer menos 1 elevado a i mais j. Então, se eu escolher esse elemento é o que está na linha 3, coluna 2. Então, é o elemento 3, 2. Então, vai ficar menos 1 elevado a 3 mais 2, vezes o determinante da matriz B. Então, isso que nós vamos ter que pensar agora. Quem é o determinante da matriz B? Lembrando que a gente falou, vamos pegar a matriz B. A matriz B vai ser os elementos que sobram subtraído do produto da linha e da coluna. Ah, como assim? Vamos lá. Elemento 2 menos o produto da linha pela coluna. Então, aqui, ó, se eu for pegar o 2, quem corresponde aqui? O menos 1 e o 0. Então, 0 vezes menos 1. Depois o 3. 3 menos, quem que sobrou para mim? Olha lá, o menos 1 e o 1. Então, menos 1 vezes 1. Depois, vamos pular para a linha de baixo. O 1. 1 menos, agora, o 4 e o 0. Então, sempre pego o elemento e pego o correspondente à linha e à coluna.
4 vezes 0. E depois aqui o 2 menos o produto de 4 vezes 1. Então, eu vou sempre pegar o elemento que sobra e subtrair o produto da linha e da coluna. Então, sobrou aqui nessa matriz B para a gente, olha lá, 0 vezes menos 1, 0. 2 menos 0, 2. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos com menos, mais 1. Então, 3 mais 1, 4. Na linha de baixo, 4 vezes 0, 0. 1 menos 0, 1. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 2 menos 4, menos 2. Tá lá. Agora, vamos calcular o determinante disso daqui. Então, o determinante dessa matriz 2, 4, 1 e menos 2, que é a nossa matriz B, como é que fica? Diagonal principal, 2 vezes menos 2, menos 4, menos diagonal secundária. 4 vezes 1, 4. Então, o determinante disso deu menos 8, que é o determinante de B. Então, vamos voltar para cá. Eu tenho menos 1 elevado a 5, vezes o determinante de B, que deu menos 8. Está lá. Menos 1 elevado a 5, como o expoente é ímpar, a gente já falou sobre isso, o resultado disso é negativo, vezes menos 8, menos 1 vezes menos 8, mais 8. Está lá, ó, que foi o resultado que a gente determinou agora há pouco lá no outro slide, utilizando os sarros. Então, percebam que para utilizar essa regra de Chó, a gente vai escolher um elemento, pode ser qualquer elemento, seleciona a linha, seleciona a coluna dele, elimina e subtrai. Essa matriz B que a gente tem a partir dessa eliminação, a gente utiliza essa regra e a gente consegue chegar nesse determinante. Então, essa regra é uma outra regra que a gente tem para conseguir calcular o determinante. Certo, pessoal? Então, valeu. Depois, os exemplos que eu der, a gente pode fazer das duas formas para a gente verificar. Então, um abraço a todos aí, tchau, tchau e até a próxima.